ficar aqui pensando como é que deve ser difícil para a mídia golpista bolsonarista tentar de alguma maneira enaltecer o nome desse estrume humano que infelizmente por um acidente democrático acabou chegando ao poder em 2018. Veja só o que está acontecendo agora. Na última terça-feira teve uma daquelas reuniões ministeriais que a gente já sabe como é, né? Que ou começa com a ameaça de demissão de ministro, ou invasão do STF, ou possibilidade de golpe do Brasil. Só que dessa vez tinha um combustível a mais. A equipe do marketing do presidente Bolsonaro, que está organizando a campanha dele agora em 2022, imaginou que o mito falaria sobre os projetos que o governo fez nesses últimos anos aí para tentar enaltecer isso em peças publicitárias, mas o que ouviu foi o presidente mais uma vez levantar informações falsas sobre o TSE e ainda por cima alegar algum tipo de problema ali em relação com as urnas eletrônicas e chegou a ameaçar desistir do pleito eleitoral. Bora falar um pouco mais sobre isso aqui, porque eu vou conseguir juntar para vocês aqui o motivo dessa narrativa do Bolsonaro e como é que deve ser realmente difícil apoiar o Bolsonaro com essas informações falsas todos os dias compartilhadas pelo próprio mito. Bora pro vídeo. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo aqui, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. Queria pedir a você também que gosta do meu trabalho e que quer colaborar de alguma maneira com o que a gente faz aqui, que seja membro do canal ou apoiador. Tem muita gente pedindo para poder deixar o preço do Apoia-se e do Clube de Membros o mesmo, para que as pessoas tenham contato comigo pelo WhatsApp. E eu vou deixar até a sexta-feira, inclusive o telefone descarregou, como vocês devem estar observando nesses últimos 2 dias. Aí eu tenho usado muito pouco a rede social, porque eu estou resolvendo alguns problemas de saúde, indo em médico, enfim. E aí eu tenho deixado as redes sociais, os meus celulares meio de lado, mas hoje eu vou responder todo mundo que mandou mensagem lá. E se você quiser ser membro ou apoiador, você passa a ter meu contato também do WhatsApp. Hoje a gente vai falar sobre essa informação aqui, que foi vinculada em vários portais, inclusive na própria coluna da Bela Megali no Globo. Antes disso, outros colunistas também do mesmo jornal já tinham divulgado ali essas informações, né, do que teria acontecido nessa reunião ministerial envolvendo o presidente Bolsonaro, a equipe de marketing e alguns ministros dele ali, que nesse momento estão licenciados ou para concorrer a alguns cargos de reeleição, ou no caso do Braga Neto, que tinha um cargo especial ali próximo do governo também, para ser o possível vice do presidente da República nesse momento, para concorrer ao pleito agora de 2022. E o que é que aconteceu? Segundo o que foi relatado aqui pela Malu Gaspar, eu falei Bela Megali, mas é Malu Gaspar, só pra fazer essa correção aqui. Segundo o que foi postado aqui na coluna da Malu Gaspar, a equipe do marketing do Bolsonaro imaginou que ele sentaria ali, falaria sobre os feitos do governo, para que fossem enaltecidas em peças publicitárias e colocadas ali em redes de TV, redes sociais e tudo mais. Só que disse que ao invés disso, ele passou grande parte do tempo da reunião falando sobre críticas ali ao STF, críticas à urna eletrônica, disse que não seria candidato se não tivesse um sistema eleitoral confiável, e aí que entra todo tipo de contradição do próprio presidente da República. Por quê? Porque com exceção do primeiro mandato dele, lá no início dos anos 90, que foi feito através de voto manual, né, com cédula, todas as outras eleições que o presidente Bolsonaro foi eleito, quando era deputado federal ainda, foi através da urna eletrônica. E ele sempre foi eleito pelo mesmo modelo de voto. Ele está dizendo que a urna precisa voltar a ser auditável, a mesma narrativa de sempre, né? Que o voto tem que ser impresso, auditável, que aqui que é um golpe, que isso, que aquilo, que ele não entende o porquê que o STF ou o TSE não atende os pedidos ali dos militares, né, com as sugestões. Isso é uma mentira, porque das 90 sugestões encaminhadas pelos militares, o TSE ou acatou 80, né, ou já fazia isso. Das 90, cerca de 80 ideias encaminhadas ali pelos militares, ou já eram adotadas pelo TSE, ou passaram a ser acatadas. Tanto que eu cheguei até a fazer um vídeo aqui no canal na época, dizendo que o TSE não tinha de se justificar em relação ao que ele deveria fazer ou não para as Forças Armadas ou algo do tipo, já que o TSE não tinha de prestar satisfação para os militares teriam de baixar a cabeça e respeitar o que deveria ser feito ali, ponto final. As Forças Armadas não tem que estar dando pitaco aqui ou pitaco ali. A gente lembra também que o próprio ministro Edson Fachin respondeu à mensagem enviada pelo ministro da Defesa, o Paulo Sérgio de Oliveira, que se sentia desprivilegiado pelo TSE e tudo mais. E eu expliquei que ele teria de se sentir o que ele quisesse, mas o TSE não estava ali para poder estar bajulando ele ou o presidente da República ou qualquer um desses asseclas dele. Aí, mesmo assim, o ministro Fachin foi super diplomático, né? Fez ali a política da boa vizinhança, respondeu, mostrou que já tinha algumas políticas encaminhadas ali
pelos militares que já eram acatadas, sem obrigação nenhuma de fazer isso, como eu já disse, porque o lugar de militar é fazendo aquilo que está estabelecido na Constituição, respeitando, sendo ali subordinado a outras pessoas e não achando que manda em nada. O militar tem que ficar calado e ser convidado basicamente quando necessário para poder proteger a soberania nacional, o Estado Democrático de Direito e os poderes estabelecidos na Constituição, bem como a nossa soberania nacional. Isso não quer dizer que eu tenho menosprezo pelas Forças Armadas, não é isso. Mas é cada um está, como diria o Ciro Gomes, na sua caixinha ali de acordo com o que diz a Constituição Federal. Só que essa narrativa do Bolsonaro de que ele vai desistir, de que isso e que aquilo, e que ele não quer golpe, porque quem quer golpe não busca diálogo, que ele tá querendo dialogar, que essa história de que ele queria o golpe é uma mentira, que querem jogar ele contra a opinião pública e tudo mais, que se ele não quisesse dialogar, ele não estaria falando sobre isso, mas o problema é que não querem dialogar com ele. E aí eu lembro a vocês a tentativa frustrada, recente, do senhor Bolsonaro de tentar dialogar com o ministro Alexandre de Moraes. Qual que foi a tentativa de diálogo ali? A gente não sabe exatamente, porque o Bolsonaro não chegou a concluir o diálogo, o ministro Alexandre de Moraes deixou ele falando sozinho, ou deu pouca atenção naquele jantar que aconteceu na casa do Arthur Lira para tentar aproximar ali, né, as figuras relevantes, podemos chamar assim, dos poderes brasileiros. O jantar foi uma homenagem ao ministro Gilmar Mendes, mas convidou algumas figuras importantes do debate público dos três poderes, e lá algumas pessoas que estavam presentes no jantar disse que o Bolsonaro, por mais de uma oportunidade, procurou o ministro Alexandre de Moraes e falou: a gente precisa conversar. E eu já expliquei para vocês aqui o que eu acredito que o Bolsonaro quer tentar conversar com o ministro. Ou ele pode desistir da corrida eleitoral, com medo de tomar uma lavada, que é o que tende a acontecer, ou ele vai tentar um acordo para que, caso ele perca a eleição, ele não seja preso, ou se tiver algum tipo de prisão, seja mais ou menos nos moldes como aconteceu com o Michel Temer. Ficar preso um dia ou outro para mandar algum tipo de satisfação para a mídia, para a opinião pública, e depois ficar solto, porque o brasileiro tem memória curta, a democracia vai continuar funcionando, Bolsonaro foi um acidente democrático e bola para frente. O grande problema é a instabilidade que o próprio Bolsonaro traz para si, porque é ele que tem criado toda essa confusão, todo esse movimento belicoso, todo esse ódio, todo esse exagero no radicalismo, porque Bolsonaro, a gente já disse aqui, outras pessoas também que trabalham com conteúdo de política e história já falaram que o Bolsonaro vai passar, mas o bolsonarismo ainda vai estar presente no debate público brasileiro, infelizmente, por um longo período. Não é o que eu gostaria de falar aqui, não é o que eu queria que acontecesse, mas infelizmente essa é a dura realidade. O Bolsonaro, a ascensão do Bolsonaro ao poder, tirou da obscuridade, tirou do esgoto, do fosso, figuras que não deveriam nunca terem saído de lá, porque elas estavam lá por um motivo. E esse motivo é que elas não respeitavam o Estado Democrático de Direito, não respeitavam o próximo, não queriam respeitar as leis, e por conta disso elas estavam lá como se fosse uma espécie de punição à sua não adequação ao Estado Democrático de Direito, às normas civis que todos precisam respeitar. O Bolsonaro reclamou de outros pontos, além dessa questão, por exemplo, das urnas eletrônicas, de não ter segurança, que ele não participaria da eleição se não tivesse garantia de que a eleição seria limpa. E ele disse que, como eu já falei, que ele não quer golpe, né? Porque quem quer golpe não tenta acordo. Ele disse isso abertamente. Ele reclamou, por exemplo, sobre a troca do relator do projeto do voto impresso na Câmara dos Deputados Federais em 2021, que foi Aécio Neves, que era a favor do voto impresso, e ele foi substituído por Rodrigo Maia, que era contra. Sobre essa questão do voto impresso, inclusive, fica bem claro ali a falta de preparo até mesmo do presidente da República e de seus apoiadores em defender essa pauta, porque eles não sabiam, por exemplo, quando o Felipe Barros estava à frente desse projeto, ele não sabia os custos que isso traria, por exemplo. Eu que não fiz o projeto, eu que não sou alguém ligado a partido político, que não tem um cargo na Câmara de Deputados, eu sabia, eu fiz um estudo na época, se não me engano, ia acrescentar um custo de mais de 1 bilhão, ou era 2 bilhões, eu não me lembro agora de cabeça, mas eu fiz um vídeo sobre isso, vocês podem procurar, que tá aqui no canal, e o cara que estaria ali defendendo essa pauta falou: ó, eu não sei ainda, mas a gente vai fazer estudos. Ou seja, esse tipo de gente que entrou ali entre os 243 deputados de primeiro mandato, que entraram ainda no início de 2019, mas que foram eleitos na eleição de 2018, foram eleitos por uma onda despolitizante, antipolítica, que colocou em prática o discurso do Tiririca, que dizia que pior que tá não fica, só que falando o oposto. A gente quer que fique pior mesmo para ver até onde isso vai chegar. E chegou. Na quantidade de vidas perdidas na pandemia da Covid-19, 33 milhões de brasileiros sem ter o que comer, as pessoas tendo de comprar soro de leite, pé de galinha, pele de galinha, osso de boi para poder comer.
É isso que o pior que tá não fica fez. É isso que é uma escolha difícil do Estadão fez. Escolher entre o genocida, canalha, criminoso, abusador, que sempre desrespeitou as mulheres, envolvido com esquema de milícia, de rachadinha, broda de criminoso, e escolher entre o professor universitário. Realmente, era uma escolha muito difícil. Eu vou até fazer um vídeo, inclusive, depois desse, falando de novo sobre a mídia atacando o Partido dos Trabalhadores, porque o Partido dos Trabalhadores emitiu uma nota rechaçando essas reportagens que têm sido compartilhadas aí com frequência pela revista Veja, com reportagens requintadas e com análises esdrúxulas, como a daquele rapaz lá, o tal do Matheus Leitão, que tá trazendo reportagens do tipo: o Lula tem uma péssima notícia no Rio de Janeiro. Ele lidera no Rio de Janeiro com a diferença de 7 pontos percentuais pro Bolsonaro. Mas em compensação, ele tem 42% de rejeição no eleitorado, enquanto o Bolsonaro tem 55%, ou seja, uma diferença de 13%. Viu, Matheus? Olha a coincidência, 13%. Fez a mesma coisa com o cenário de São Paulo. O cenário de São Paulo está complicado para Lula. Ele vence do Bolsonaro, mas ainda tem uma rejeição elevada. Dane-se a sua análise incorreta, Matheus. É claro que a rejeição é relevante para um possível governo. O ex-presidente Lula, se for eleito, vai ter de convencer essas pessoas que o rejeitam a não rejeitá-lo. Mas para entrar no poder, ele precisa do voto. E no voto, ele vence a eleição. Então, qual que é essa preocupação que você está tentando trazer, por exemplo? Vamos falar um pouco mais sobre esse outro vídeo para eu não estar invadindo o tema com o outro aqui. Claro que o sonho de todos nós brasileiros é que esse vagabundo que trabalha menos de 4 horas por dia e que, inclusive, tem usado o seu tempo, segundo vários portais aí, para basicamente fazer motociata esse ano. Já fez 14, inclusive, até esse momento. O vagabundo que recebe para não trabalhar e que trabalha cerca de 3 horas e meia, né? Que vai dar rolezinho de moto. Então, o nosso sonho seria assim que ele desistisse da corrida eleitoral. Mas isso é muito pouco provável. Tanto que logo depois que ele passou praticamente a metade da reunião falando sobre como é difícil ter as contas pagas pelo povo, passear de moto, ser um presidente que está aí pleitando a aposentadoria como deputado, recebendo dinheiro como um membro das Forças Armadas aposentado, como é difícil essa situação depois de todo esse barulho, essa zoada toda, esse choramingo todo por falta do mito. Aí que veio o pré-candidato a vice-presidente da República, o Braga Neto, para poder trazer ali os supostos feitos do governo Bolsonaro, que não são muitos. Bolsonaro basicamente finalizou algumas obras que já estavam com mais de 90% de conclusão, inaugurou várias obras do PT, inaugurou algumas obras inacabadas, como os 40 quilômetros que ligam o município de Capela, aqui em Sergipe, ao município de Propiá, na fronteira com o estado de Alagoas, ali a fronteira que separa a Bahia de Alagoas. Eu até fiz um vídeo, talvez eu mostre nesse canal aqui, nesse vídeo mesmo, um stories que eu fui para Alagoas recentemente, acho que uns 10 dias depois que o Bolsonaro tinha vindo aqui, e a rodovia estava ainda acabando o processo de reforma, como ainda está acabando. Inclusive o processo de duplicação iniciou-se ainda na gestão do governo da Dilma Rousseff, do ex-presidente Lula, para ser mais específico. Alguns trechos foram finalizados ainda na gestão da Dilma Rousseff. Na Bahia, vários trechos foram encerrados e as obras continuaram. É porque quem é pouco inteligente, ou burro mesmo, a palavra é essa, como o Bolsonaro, não sabe que mesmo que saia o governo, às vezes as obras continuam. Então, às vezes não dá tempo de você acabar aquela obra no governo da sua gestão, mas ela prossegue e vai terminando. Isso é um fato normal. Outra narrativa importante, né, é a ideia deles de que eles estão trazendo água para o Nordeste. Eles ainda acham que a gente vive ali na década de 30, 40, 50, início dos anos 80 e 90, que a gente não tinha nem saneamento básico aqui, que tinha cólera. Eles esqueceram que os governos de esquerda petista em especial olharam para a gente aqui do Nordeste da maneira que eles eram para olhar, olhando a gente como se fosse gente, e não olhando a gente como se fosse só um bando de ralé, como parte da população da elite branca brasileira, imagina aí que a gente seja, tá bom? Comenta aqui embaixo o que você acha dessa situação. Você também queria aí que o mito desistisse da corrida eleitoral ou não? Eu não quero. Eu quero que ele seja derrotado para ele entender que o povo brasileiro está rejeitando ele. Porque na cabeça dos apoiadores dele é tudo montagem. As fotos são montagens. O TSE tá em coluio aí com... Eles estão pensando que o TSE é a Operação Lava Jato, né? Tá em coluio ali com o governo Lula, ou melhor, com o possível governo Lula, para botar isso, para fazer aquilo. Na verdade, não. O povo tá cansado. 2018 foi um acidente democrático. A democracia, infelizmente, produziu esse escroque que tá aí, que atende pelo nome de Bolsonaro. Comenta aqui o que é que você acha desse barulho aí, desse cabaré que foi essa reunião de novo. Compartilha esse vídeo com outras pessoas se vocês puderem. Se inscreva no nosso canal. Diga aqui se você acha também que Bolsonaro tá com medo
de ser preso e por causa disso esse chororô todo. E se você puder colaborar com o nosso trabalho, vai lá no Facebook, esse vídeo tá postado lá também. Vai lá no Facebook, compartilha esse vídeo, comenta, marca os seus amigos, porque lá no Facebook esse vídeo vai viralizar mais fácil. E se você tá vendo esse vídeo aqui no Facebook, comenta aqui embaixo o que você acha, compartilha nessa setinha que tem aqui de um dos dois lados, marca amigos bolsonaristas para entender o medo do mito deles, e se puder também adquirir nosso livro novo, que é esse aqui, ó, Mito, a cronologia do caos. Ele está em pré-venda e você pode adquirir e ajudar a gente nesse processo de combate ao fascismo no Brasil. No mais, como eu sempre digo para vocês aqui no final de cada vídeo, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro.